Shalom, Haverim, Shalom, amigos, Baruch Hashem, bendito seja o Santo de Israel. Que Ele abençoe você, sua casa, toda a sua família. Que Ele fale também ao seu coração em mais uma porção da Torá, a palavra que dura para todo sempre. A porção de hoje é a porção de número 45, porção Vaet Hanan, que quer dizer e supliquei. Essa porção vai começar no capítulo 3 de Devarim, Deuteronômios, a partir do verso 23 e vai até o capítulo 7, verso 11. A Haftará, que é a parte da porção nos profetas, vai estar em Isaías, capítulo 40, do verso 1 até o verso 26. Na Torá, pessoal, essa porção vai ter 125 versos. Como sempre, a gente vai fazer um resumo geral da porção. Convido você a estar conosco. Alguma coisa com certeza você vai aprender. Adonai vai falar ao seu coração. O primeiro assunto da porção é o assunto que dá o nome na porção. Será mais uma confissão de Moshe. Moshe vai confessar mais um segredo que até então a Torá não tinha falado. E até então o povo com certeza não sabia disso. Nós que estamos estudando a Torá, nas porções anteriores não foi falado, não foi relatado isso. A gente sabe que Adonai determinou que Moshe não ia entrar na terra. Até então a gente pensava que era somente pelo fato dele ter batido na rocha, mas desde a porção passada Moshe está explicando isso e ele vai mostrar no mínimo 3 motivos pela qual ele não vai entrar na terra. Primeiro motivo, Moshe falou na porção passada, que foi pelo fato dele ter concordado em enviar os espias. Isso foi pesado por Adonai, isso foi levado em conta. E isso também foi colocado na balança na hora de decidir que Moshe não ia entrar na terra. A gente sabe que houve o momento em que Moshe bateu na rocha, que ali talvez seja a gota d'água, né? E na porção de hoje, Moshe vai confessar mais um motivo pela qual também foi contado, foi levado em conta para que ele não entrasse na terra. Por que Moshe está fazendo essas confissões, pessoal? Provavelmente, eu entendo que havia uma discussão entre o povo. O povo não estava entendendo direito o porquê que Moshe não ia atravessar. O Moshe então propôs a explicar e ele não vai esconder nada, inclusive aquilo que era segredo, que somente ele e Adonai sabia, ele vai confessar, como por exemplo, o que ele vai falar no início da porção de hoje, dizendo que ele chegou a suplicar, implorar até para que Adonai deixasse ele entrar na terra. O que a gente percebe é que Moshe quer que não fique nenhuma dúvida, para que o povo depois não venha criar teorias para explicar por que Moshe não entrou na terra. Infelizmente, né, isso não adiantou. Existem várias teorias onde as pessoas tentam explicar o porquê que Moshe não entrou na terra. Ou seja, mesmo Moshe mostrando pelo menos 3 motivos, mesmo assim as pessoas não se dão por satisfeitas. Elas ficam criando teorias e a gente vai ver hoje Moshe falando que nós não podemos acrescentar nem tirar nada da Torá. Então a gente percebe que não é por acaso que esse assunto vai ser colocado dentro dessa porção. Porque quando a gente vai ver o contexto geral da porção, parece que esse primeiro assunto que vai dar o nome à porção não faz muito sentido com o assunto principal da porção, que será os mandamentos. Até parece que no momento de dividir as porções, essa porção não foi dividida no lugar certo. Porque o que tem a ver o que Moshe vai falar aqui agora, sobre esse momento que ele suplicou para Adonai, com o assunto central da porção, que é os mandamentos? Será que tem alguma conexão? Tem sim, tá, pessoal? Todo assunto dentro da porção tem conexão. Não existe assuntos soltos, não existe assuntos aleatórios dentro de uma porção. Então é muito importante a gente entender isso. A porção foi dividida assim no lugar certo e a gente vai entender por quê. Por que esse assunto que Moshe vai citar no começo dessa porção não foi falado na porção passada, já que na porção passada Moshe estava explicando o porquê que ele não ia entrar na terra. Tudo isso a gente vai entender conforme a gente fazer a leitura. Essa porção, pessoal, sem dúvida é a porção mais importante do livro de Devarim, semelhante à porção Itrô do livro de Shemot. Por quê? Porque nessa porção o Moshe vai trazer para nós novamente aquilo que Adonai falou
e que Adonai escreveu, que é as 10 palavras, né? A aliança que o Eterno fez com seu povo lá no Monte Sinai. Então, dentro dessa porção, vai estar novamente registrado as 620 letras que Adonai utilizou para pronunciar as 10 palavras aos ouvidos do povo. Dentro dessa porção também a gente vai ter o Shema, onde Moshe vai explicar para o povo sobre o Shema, que é mais um dos mandamentos mal compreendido pelo sistema religioso, principalmente o judaico, porque as pessoas acham que o Shema é um mandamento e chega a dizer que o Shema é o maior de todos os mandamentos. A gente vai entender isso na porção de hoje. Vamos prestar muita atenção no que realmente é o Shema. Para a gente entender o Shema, a gente precisa do contexto. Infelizmente, não é isso que faz a maioria dos religiosos. Eles pegam o assunto fora de contexto, e se eu fizer isso, se eu for lá e ler o Shema sem ver o contexto anterior e sem ver o contexto depois, eu vou achar que o Shema é realmente um mandamento e que ele é, na verdade, o maior de todos os mandamentos. Mas, na verdade, não é isso. O Shema é um chamado para os mandamentos. Não é o Shema o mandamento. Mandamento é aquilo que o Shema está falando, está apontando. O Shema aponta para quê, pessoal? A gente vai ver já já. Vamos ver dentro dessa porção por que Moshe estabeleceu o Shema e o que significa, na verdade, o Shema Israel. Bom, são muitos os assuntos, né, que essa porção vai falar, dentro, claro, desse contexto que é a Torá, que é a aliança que o Eterno fez com o seu povo. Esse é o foco principal da porção. Vamos então começar a leitura no capítulo 3, onde Moshe vai trazer aí mais uma confissão, mais uma revelação que até então nós não sabia. Isso mostra sem dúvida a humildade de Moshe e a gente percebe, claro, uma preocupação dele de deixar esclarecido esse assunto, de por que ele não vai entrar na terra. A porção vai iniciar assim, pessoal, Moshe dizendo: "E supliquei ao Eterno naquele tempo, dizendo." Que tempo Moshe está falando aqui? Para a gente entender, a gente precisa voltar no contexto da porção passada, né? Moshe contou toda a trajetória deles, desde Cades Barneia até chegar aqui onde eles estão, nas planícies de Moabe. Aí eles tomou posse daquela terra que pertencia a Seom e também a Og, rei de Bazã. Esse território foi dividido para as 2,5 tribos. E eles então ficaram aí aguardando a direção do Eterno. E Moshe sabia que ele não ia atravessar o Jordão. Então imagina Moshe aí diante do Jordão, sabendo que quando o povo atravessasse o Jordão, eles iam tomar posse da terra prometida. O Moshe então tentou, pessoal, falar com o Eterno, quem sabe assim convencer Adonai para mudar esse decreto, para permitir que ele entrasse na terra, já que ele estava a poucos passos, né? Era somente cruzar o Jordão, já estava na terra. Então veja o que Moshe vai falar para Adonai. Ele começa enaltecendo, começa elogiando Adonai, dizendo assim: Adonai eterno. Ou seja, Adonai e o nome do Eterno. Tem muita gente ignorante por aí que dizem que esse termo Adonai foi inventado pelos judeus, porque isso não existe. Pessoas que falam isso são pessoas que não sabem absolutamente nada de hebraico e que não prestam atenção na escritura, né? Olha o que está escrito aqui, pessoal. O Aleph, o Dalet, o Nun e o Yud, formando a palavra Adonai. Está no original. Essa palavra Adonai aparece várias vezes, ou centenas de vezes na escritura. Principalmente no profeta Ezequiel, né? É o profeta que mais utiliza esse termo. Ele cita tanto o nome do Eterno, que é as 4 letras, e junto ele cita esse título, Adonai, e o nome do Eterno. Sempre ele cita junto, né? O profeta Ezequiel. O nosso pai Abraham também, ele citou essas 2 frases aqui. É só ler no livro de Bereshit. Várias vezes o nosso pai Abraham invocou o Eterno dessa forma aqui, citando o termo Adonai e também o nome do Eterno. Por isso que eu sempre digo que Abraham sabia sim o nome de Adonai. Talvez ele não sabia o real significado do nome, mas o nome de Adonai, que é as 4 letras, o nosso pai Abraham pronunciou várias vezes. A gente pode perceber isso no livro de Bereshit. Então veja que Moshe vai dizer para o Eterno: Adonai,
tu já começaste a revelar a tua grandeza a teu servo, e também a tua mão forte. Pois que outro Elohim existe no céu ou na terra, capaz de realizar as obras e os atos poderosos que tu fizeste. Por favor, permita-me atravessar e ver a boa terra, essa bela região montanhosa do Líbano. Olha só, o Moshe está pedindo para Adonai: Adonai, permita-me, por favor, deixa que eu também atravesse o Jordão e veja essa boa terra. Então percebe que Moshe está falando bem da terra. Moshe sempre falou bem da terra, inclusive na porção passada. Quando os espias falaram bem da terra, mas falaram que era impossível eles tomar posse da terra, o Moshe sempre falou assim da terra, sempre falou muito bem da terra. Agora veja a resposta que Adonai vai dar para ele, pessoal. No entanto, o Adonai irou-se contra mim por causa de vocês. Olha só, Moshe está dando uma outra revelação aqui. O Adonai irou-se contra Moshe por causa do povo. Mas do que Moshe está falando aqui, pessoal? Já já no próximo capítulo, Moshe vai explicar melhor o que ele quis dizer aqui. O Adonai se irou contra mim por causa de vocês, e ele não me ouviu, e Adonai me disse: chega, ou seja, basta. Não me diga mais nada a respeito desse assunto. Então percebe que o Eterno chegou a ser categórico com Moshe. Por que Adonai foi tão duro assim com Moshe? O que a gente percebe aqui, pessoal, que Moshe pediu, no mínimo, 2 vezes. Moshe pediu mais de uma vez, porque quando Adonai disse, chega, ou seja, basta, não me fale mais sobre isso, isso quer dizer o quê? Que Moshe estava insistindo para Adonai. Na teoria judaica, vai dizer que Moshe pediu 515 vezes, né? Isso chega a ser ridículo, né? Mas eu vou explicar para vocês por que eles acreditam assim. A palavra Vaet Hanan, que quer dizer supliquei, ela tem um valor numérico 515. Então, baseado nesse valor numérico, a Cabala judaica vai dizer que Moshe pediu 515 vezes para o Eterno. É claro que isso não pode jamais ser levado em conta. Vamos desconsiderar tudo isso. Se a gente querer usar o valor numérico da palavra, vamos tirar a raiz então. 5 mais 1 mais 5 vai dar 11. Será que Moshe pediu 11 vezes para Adonai? Eu acredito que não. Eu acredito que Moshe pediu 2 vezes, porque o Moshe não ia ficar pedindo tantas vezes. Ele pediu uma vez, Adonai não falou nada, ele foi e pediu pela segunda vez, e foi então que Adonai disse: Moshe, basta, não me fale mais nesse assunto. Já está definido, já está decidido que você não vai entrar na terra. E o Adonai continuou falando com Moshe, dizendo: ao invés de você entrar na terra, Moshe, você sobe até o Pisga, né, até o cume da montanha, e olhe para o oeste, para o norte, para o sul e para o leste. Observe bem a terra, mas você não vai atravessar esse Jordão. Todavia, você comissione Yehoshua, o Josué, encoraje ele, o fortaleça, pois ele é quem vai guiar o povo na travessia e o fará herdar a terra que você verá. E aí o Moshe vai finalizar o capítulo dizendo: então permanecemos no vale diante de Beit Peor. Ou seja, o Moshe entendeu que Adonai não deixou dúvida. Moshe, não adianta você insistir, porque já foi definido, já foi decidido que você não vai entrar na terra. Então não adianta você ficar insistindo, porque seria, na verdade, né, uma perca de tempo, seria até constrangedor, tanto para Adonai como para Moshe. A gente vai ver isso, por exemplo, no profeta Jeremias, quando Adonai chega a dizer para Jeremias para ele não orar em favor daquele povo que estava vivendo na época de Jeremias, porque Adonai já deixou claro: não perca seu tempo, Jeremias, eu não vou ouvir a sua oração. Para não ficar constrangedor para você pedindo para mim algo que eu não vou dar, então já estou te avisando, não peça, não perca seu tempo. E foi exatamente o que Adonai fez aqui com Moshe. Claro que aqui se trata de uma decisão não para com o povo, e sim para com Moshe, só que a gente viu Moshe dizendo que Adonai se irou com ele por causa do povo. O que será que Moshe quis dizer, pessoal? Tudo isso vai estar claro no próximo capítulo, já já a gente vai ver. Qual é a lição que nós tiramos daqui?
E por que que Moshe está falando disso daqui antes dele falar das 10 palavras? O Moshe está querendo, pessoal, que o povo entenda que quando Adonai ele dá um decreto, esse decreto é imutável. Ou seja, quando Adonai fala que algo é assim, não tem como mudar, não tem como querer mudar isso. É por isso que agora ele vai começar a falar dos mandamentos, esperando que o povo tenha entendido o que ele quis dizer. Se o Eterno deu um decreto que Moshe não ia entrar na terra e não tinha como mudar esse decreto, mesma coisa é relacionada aos mandamentos. Se Adonai falou, por exemplo, que tem que guardar o Shabat, só um tolo, muito tolo mesmo, para achar que não precisa mais guardar o Shabat. Infelizmente, né, a gente tem visto muitos tolos por aí falando umas asneiras dessa. Então vamos para o capítulo 4 agora, onde Moshe vai começar a falar sobre os mandamentos. E agora, ó Israel, ouça, olha só, ouça os ruquins e os mispatins que eu ensino a vocês, para praticarem, para que tenha vida e entra e tome posse da terra que Adonai, o Elohim de seus pais, dá para vocês. Então o Moshe chama a atenção do povo aqui agora, para que o povo preste muita atenção nos ruquins e nos mispatins que ele vai expor para o povo. Tudo isso que ele vai falar, pessoal, já foi falado, mas ele vai repetir. Por quê? Porque essa é uma geração remanescente. Alguns dos mandamentos que Moshe vai falar, eles poderiam ter ouvido talvez dos seus pais, ter ouvido aí de Moshe, mas eles talvez não se lembram mais ou não estava presente lá na entrega da Torá. Porque a entrega da Torá aconteceu 40 anos atrás e o povo que está ouvindo Moshe falando aqui são remanescentes, são pessoas que lá há 40 anos atrás eram crianças e outros nasceram, né, aí pelo deserto. E o que Moshe fala aqui é exatamente o que está lá na porção Ahareimot, quando Adonai disse que esses são os ruquins e mispatim, os quais, praticando-os, o homem viverá por eles. Então a vida está relacionada ao quê? Está relacionado à prática dos mandamentos. E é o que Moshe diz aqui, vocês têm que praticar para que vocês vivam, para que vocês tenham vida e tomem posse da terra que Adonai vai dar para vocês. Não acrescente nada sobre a palavra que eu ordeno para vocês, e não retire nada dos mandamentos de Adonai, o seu Elohim, que eu ordenei a vocês. Olha só o que Moshe está dizendo aqui, e é incrível, né? Porque o que mais as religiões gostam de fazer é exatamente o que Moshe está proibindo aqui. Não pode acrescentar, né? O judaísmo acrescenta. Não pode diminuir, o cristianismo diminui. Ou seja, as religiões estão totalmente na contramão daquilo que a Torá ensina, pessoal. O Moshe está deixando claro que os mandamentos não podem ser acrescentados e também não pode ser diminuído. Então, quando alguém diz que algum dos mandamentos não precisa mais ser cumprido, eles estão fazendo o quê? Estão diminuindo. Estão transgredindo a Torá, é o que Moshe está falando aqui. Principalmente as 10 palavras. É impossível uma das 10 palavras não valer mais. Porque Adonai falou, e além de falar, ele escreveu e ainda selou com seu nome. A gente vai ver já já Adonai carimbando o seu nome em cada um dos mandamentos. E Moshe continua: vocês viram com os próprios olhos o que Adonai fez a Baal. Adonai destruiu entre vocês todos os homens que seguiram Baal Peor. Aqui Moshe está falando do que aconteceu com as midianitas, quando os hebreus se envolveram com as midianitas, comendo coisa, né, sacrificada a Baal. Vocês que se apegaram a Adonai, o Elohim de vocês, estão vivos hoje, cada um de vocês. Então veja que eu ensinei a vocês ruquins, regulamentos, e juízos, né, mispatins, como Adonai, o meu Elohim, me ordenou, para que vocês se comportem de acordo com eles. Eles o que, pessoal? Ruquins e mispatins, regulamentos e juízos, na terra em que vocês vão tomar posse. A gente vai perceber aqui, pessoal, a partir de agora, que Moshe ele vai trazer o foco para um dos mandamentos em específico. Vocês perceberam já que Moshe começou a falar de Baal Peor,
e do que aconteceu lá com aqueles que se envolveram com Baal Peor. Todos morreram e Moshe está relembrando esse povo, porque isso está bem recente, né? Aconteceu há poucos dias ou há poucos meses atrás, e muitos homens foram mortos. Quase 24 mil pessoas morreram com a praga que Adonai enviou por conta desse envolvimento aqui com Baal Peor. O Moshe vai focar muito agora no assunto da idolatria. E aí a gente pergunta, mas se Moshe vai falar sobre as 10 palavras, por que que ele então fala antes da idolatria? A idolatria já não está incluída lá nas 10 palavras? Então percebe que Moshe vai fazer aqui o mesmo que Adonai fez no livro de Shemot. No livro de Shemot, o Eterno deu uma ênfase, deu um destaque no Shabat. Já no livro de Devarim, Moshe vai dar um destaque, vai dar uma ênfase na idolatria. E existe, pessoal, uma conexão muito grande entre o Shabat e a idolatria. Como assim? Vocês se lembram que quando Adonai ia entregar as 2 tábuas na mão de Moshe, o povo já estava adorando o bezerro lá embaixo. Mas ao invés do Eterno falar sobre idolatria, o que Adonai falou? Falou sobre o Shabat. Deu uma ênfase, deu um destaque sobre o Shabat. E a gente até comentou sobre isso, né? Por que Adonai fez isso se o Shabat já estava escrito nas 2 tábuas que ele ia entregar na mão de Moshe? O Eterno deu uma ênfase, deu um destaque no Shabat, por quê? Porque o Shabat é como se fosse um antídoto, ou seja, um anticorpos contra a idolatria. Existe uma conexão muito grande entre a transgressão do Shabat com a idolatria, pessoal. A gente vai perceber isso em Ezequiel, no capítulo 20, onde Adonai fala várias vezes que o povo de Israel pelo deserto cometeu idolatria e transgrediu o Shabat. Por quê? Porque existe uma conexão entre a transgressão do Shabat e a idolatria. Então Moshe vai dar uma ênfase aqui agora sobre idolatria, porque Moshe já está sabendo. Adonai já falou para Moshe que quando Moshe morrer, quando esse povo tomar posse da terra, muito em breve eles vão se afastar de Adonai e vão se apegar à idolatria. E Moshe está tentando ensinar esse povo sobre o perigo da idolatria e o que vai acontecer com eles caso eles se envolvam aí com a idolatria. Ele continua, portanto, guarde-na e siga, guarde o quê? Os estatutos e os juízos. Isto será a vossa sabedoria e entendimento perante os povos. Quando eles, os povos, ouvirem sobre todos esses regulamentos, eles dirão, esta nação é grande, com certeza um povo sábio, detentor de conhecimento. Olha que coisa linda, pessoal. Praticar os mandamentos, Moshe está falando aqui das 10 palavras, a gente vai ver já já ele falando sobre cada um dos mandamentos. Moshe está dizendo que isso seria a nossa sabedoria. Uma pessoa, quando obedece os mandamentos, ele é considerado como sábio. E Moshe está dizendo aqui que a nação de Israel seria considerada como uma nação sábia até pelas outras nações. As outras nações iam ver Israel praticando mandamentos perfeitos, justos, iam ficar admirados disso e ia querer também imitar Israel, ia querer aprender com Israel. Esse era o propósito, né? O Eterno queria fazer de Israel, esse sempre foi o plano de Adonai, fazer do povo de Israel uma nação sacerdotal, um exemplo a ser seguido pelo mundo. E assim somos nós, pessoal. Nós devemos ser luz para aqueles que estão em nossa volta. Aqueles que estão em nossas voltas vão perceber que nós somos sábios quando? Quando nós praticar os mandamentos. Essa é a nossa sabedoria. Esse é o nosso entendimento. Como diz o salmista, que a Torá de Adonai é perfeita, restaura a alma, transforma o tolo em sábio. Então, quem é tolo? Tolo é aquele que diz que não precisa mais obedecer a Torá. E sábio é aquele que entende que tem que obedecer a Torá. Pois que grande nação existe com um Elohim tão próximo como Adonai, o nosso Elohim, que está sempre presente quando nós chamamos por ele. Nenhuma nação tem um Elohim que responde o seu povo. Por quê? Porque os deuses das nações não são deuses coisa nenhuma, são invenção, né? São fabricados, são feitos por mãos humanas, não são nada. Diferente do Elohim de Israel,
que é o Criador dos céus e da terra, o Criador de tudo que existe. Que grande nação existe que detenha regulamentos e juízos como esta Torá? E eu ponho diante de vocês. Essa pergunta que Moshe fez aqui, ela é válida até os dias de hoje. Será que existe alguma nação hoje, 3.000 anos depois, que tenha regulamentos, que tenha juízos tão perfeitos como esta Torá? Será que existe, pessoal? Porque as leis, as instruções que Adonai deu, não é como as leis das nações. Por quê? Porque as leis humanas, elas vão se adaptando, elas vão se aperfeiçoando. Diferente da lei do Eterno. A lei que Adonai estabeleceu, ela é imutável. Ela não se adapta ao ser humano. Pelo contrário, é o ser humano que tem que se adaptar. É o ser humano que tem que se encaixar dentro dos ensinamentos, dentro dos mandamentos. E não os mandamentos serem adaptados, como faz, as religiões. Apenas tenha cuidado e cuide de viver de modo diligente, para que não se esqueça do que viram com os próprios olhos, para que estas coisas não se desvaneçam do coração de vocês. Ao contrário, vocês devem fazer conhecida a seus filhos e aos seus netos. Então Moshe está orientando o povo para não se esquecer desses mandamentos, desses regulamentos justos. Pelo contrário, eles devem ensinar aos filhos e também aos netos. Ele quer deixar claro para esse povo que eles não podem jamais querer criar um ídolo ou uma imagem para associar com o Eterno. Veja o que Moshe vai dizer. No dia em que vocês estavam diante de Adonai, o Elohim de vocês, lá em Horeb, quando Adonai me disse, veja que informação importante aqui, pessoal, essa informação não está no livro de Shemot, da forma que está exposta aqui no livro de Devarim. Olha que Adonai falou para Moshe, reúna o povo para mim, e eu os farei escutar as minhas palavras, que são os mandamentos, para que eles aprendam a se maravilhar comigo, enquanto viverem sobre a terra. Tá vendo? As 10 palavras que Adonai vai falar, era para que as pessoas aprendessem a se maravilhar com Adonai. Não questionar, não dizer que não vale mais, como muitos fazem hoje. E para que ensine a seus filhos. Vocês se aproximaram, permaneceram ao pé da montanha, e a montanha ardia com fogo até o coração do céu. Então Adonai falou com vocês do fogo. Vocês ouviram o som das palavras, mas não viram nenhuma forma, apenas ouviram uma voz. Ele, Adonai, anunciou a vocês a sua aliança, a qual ordenou que obedecesse as 10 palavras, ou seja, a Seret Hadevarim, que ele escreveu em 2 tábuas de pedra. Então percebe quais são os estatutos e juízos que Moshe está falando aqui? Está falando sobre as 10 palavras. Nesse tempo, Adonai me ordenou que eu ensinasse a vocês regulamentos e juízos, para que vocês vivam por eles na terra em que vão entrar, a fim de tomar posse. E Moshe vai, pessoal, agora mostrar para o povo o perigo da idolatria. Tudo isso que ele está falando aqui é uma introdução para o que ele vai explicar para o povo agora. O Moshe, como eu falei, já está sabendo que esse povo vai se desviar para praticar idolatria. Portanto, ele continua. Cuide, ou seja, tenha cuidado de vocês mesmos, pois vocês não viram nenhum tipo de forma no dia em que Adonai falou no fogo em Horeb, ou seja, vocês ouviram a voz, mas vocês não viram nenhuma forma. Não se corrompa, fazendo para vocês mesmos uma imagem esculpida, com a forma de qualquer figura, representação de um ser humano, tanto faz do sexo masculino ou feminino. É o que mais tem nos dias de hoje. As religiões têm vários santos. Uns são masculinos, outros são femininos, porque existe santos e existe santas. Olha o que a Torá está dizendo aqui. E é incrível que as pessoas têm coragem de ter lá dentro do seu sistema religioso uma Torá, claro que eles chamam de escritura ou de Bíblia, onde proíbe categoricamente isso, mas eles não dão a mínima. Por que não dão a mínima? Porque não levam em conta a Torá de Moshe. O que Moshe está ensinando aqui para o seu povo.
Não faça também nenhuma representação de um animal da terra, ou de um pássaro que voa no céu, ou de qualquer coisa que rasteja sobre o solo, ou de peixe de água. Pela mesma razão, não olhe para o céu, para o sol, para a lua, para as estrelas, e tudo que há no céu para adorá-los ou prestar culto. Adonai, o Elohim de vocês, os distribuiu a todos os povos debaixo do céu. Além de proibir o seu povo de fazer qualquer tipo de imagem, não importa se seja de seres humanos, se seja de animais, de peixes, de aves do céu, o povo do Eterno não pode jamais ter imagem de escultura. E além disso, o Moshe está alertando eles aqui para algo que é bem comum no meio das nações, que é a prestação de culto para o sol, para a lua e também para as estrelas. O sol, a lua, as estrelas foram criadas para servir o ser humano e não para o ser humano servir esse exército celeste. Eles estão lá para nos servir. Eles foram criados para nos iluminar, não para ser adorado por nós. As nações e muitas religiões, elas prestam culto para o Deus Sol, para o Deus Lua. Isso faz parte das nações e não do povo que serve a Adonai. E vocês percebem, pessoal, que dentro aqui desse verso, né, onde Adonai fala para não adorar o exército celeste, está a palavra Torá codificada de 5 em 5 letras. Se você contar aqui o Tav, 1, 2, 3, 4, a quinta letra é um Vav. Se a gente contar de novo, a quinta é um Resh, mais 5 vai ser um Re, formando aí a palavra Torá, que quer dizer instrução. Isso é o ensino do Eterno. Quando alguém presta culto para o sol, para as estrelas, ou para a lua, ou para qualquer tipo de imagem de escultura, ele está simplesmente transgredindo a Torá. E o Moshe continua dizendo: E Adonai vos tirou da fornalha de ferro do Egito, para ser um povo de herança para ele, como se vê no dia de hoje. Por que Moshe fala isso, pessoal? Vocês foram tirados do Egito. Porque o sol era um dos deuses adorado pelo Egito. Ou seja, vocês foram tirados do Egito, que é símbolo da idolatria, e Adonai tirou vocês de lá para ser um povo peculiar a ele. E o povo do Eterno não pode jamais praticar idolatria. Olha só, pessoal, agora Moshe vai revelar qual é o outro motivo pela qual Moshe não vai entrar na terra. No entanto, Adonai irou-se contra mim por causa de vocês. Percebe que ele está repetindo o que ele falou no capítulo anterior, no início da porção. E Adonai jurou que eu não ia atravessar o Jordão e não iria para a boa terra que Adonai, o seu Elohim, dá a vocês. Por que Moshe está repetindo isso daqui, pessoal, dentro desse contexto da idolatria? Se você for rápido, né, no raciocínio, você já entendeu. O Moshe já tinha falado isso daqui lá atrás, mas Moshe está repetindo agora dentro do contexto da idolatria. Por quê? Será que Moshe praticou idolatria? Não, pessoal, porque o povo ia idolatrar Moshe. Isso está explícito dentro do texto. Não é por acaso que Moshe está repetindo tudo que ele falou no capítulo anterior. Não havia por que ele repetir isso daqui dentro desse contexto se não houvesse uma conexão entre o que ele está falando, né, contra a idolatria, com o fato dele entrar na terra. Então Moshe seria sim idolatrado, e com certeza foi por isso que Adonai escondeu o corpo de Moshe, porque se o povo soubesse aonde está o corpo de Moshe, com certeza seria o local mais visitado da terra, haveria uma grande peregrinação de idolatria para esse local. Então a gente percebeu mais um motivo pela qual Moshe não vai entrar na terra. E ele continua: tenha cuidado e não se esqueça da aliança que Adonai, o seu Elohim, estabeleceu com vocês. Não faça para si nenhuma imagem esculpida, de nenhuma representação de qualquer coisa, pois isso foi proibido a vocês por Adonai, o seu Elohim. Percebe que nesse capítulo o foco principal de Moshe é falar da idolatria? E novamente, pessoal, a palavra Torá aparece aqui de 4 em 4 letras. Pois Adonai, o Elohim de vocês, é um fogo consumidor, é um Elohim zeloso. Sempre quando a Torá fala de idolatria,
ela vai falar que Adonai é zeloso. E quer dizer o quê, pessoal? Quer dizer que Adonai tem ciúme. Não o ciúme no sentido que nós entendemos de ciúme. O Eterno não aceita jamais que o seu povo se prostre ou se volte para qualquer outro Deus que não seja ele. Então, sempre que a Escritura Sagrada estiver falando de idolatria, ela vai citar que Adonai é um Elohim zeloso. Quando vocês tiverem gerado filhos e netos e vivido bastante na terra, e vocês tiverem feito uma imagem esculpida, representação de alguma coisa, realizando assim mal aos olhos de Adonai, o Elohim de vocês, provocando-o. Então veja só que Moshe já está sabendo que o povo vai praticar idolatria, mesmo ele ensinando, mesmo ele repetindo aqui, mas ele sabe que o povo vão ser rebelde. E é interessante, pessoal, que dentro desse contexto da idolatria aparece o nome do Mashiach codificado. Olha só. Será que existe algum nome mais idolatrado na face da terra do que o nome do Mashiach? O Mashiach também é idolatrado, pessoal. E a gente vai ver isso quando Adonai for falar as 10 palavras. O nome do Mashiach também vai estar lá dentro do contexto de idolatria. Não é por acaso que o Mashiach disse, momentos antes da sua morte, que assim como a serpente foi levantada no deserto, assim ele também seria levantado no madeiro. O que aconteceu com aquela serpente? A gente vê na história que o povo idolatrou aquela serpente, estava adorando ela como se ela fosse uma divindade. E o mesmo acontece e aconteceu com o nosso Mashiach. O Mashiach que veio nos ensinar a praticar a Torá, o que as pessoas fazem? Transgride a Torá idolatrando o Mashiach, algo que ele jamais ensinou que fosse feito. E o Moshe continua dizendo aqui, pessoal, eu chamarei o céu e a terra para testemunhar contra vocês. Hoje, eu faço isso hoje, de que vocês vão desaparecer rapidamente da terra, em que vocês vão entrar, atravessando o Jordão para tomar posse. Vocês não prolongarão seus dias, pelo contrário, vocês serão destruídos por completo. Quando? Quando eles praticar idolatria, Moshe está dizendo que eles seriam dispersos da terra e é exatamente o que vai acontecer. Então percebe que no verso anterior apareceu o nome do Mashiach e no verso 26 apareceu a palavra Torá codificado. Existe uma conexão entre o Mashiach e a Torá, tanto é que a raiz, o valor numérico, tem tudo a ver. O Mashiach é a Torá viva, tá, pessoal? Nós não podemos idolatrar nem mesmo a Torá. E a gente tem visto que há pessoas que idolatram a Torá. Idolatra, rolo da Torá. A Torá não é para ser idolatrada, é para ser vivida. O Mashiach não é para ser idolatrado, é também para ser vivido. Nós precisamos viver aquilo que ele nos ensinou e não idolatrar a pessoa do Mashiach como faz o sistema religioso. E Adonai vai espalhar vocês entre os povos e entre as nações às quais Adonai vai conduzir vocês, vocês serão reduzidos a um pequeno número de pessoas. E lá, no meio dessas nações, vocês vão servir deuses produzidos por mãos humanas, feitos de madeira, de pedra, incapazes de ver, de ouvir, de comer e de cheirar. Porque assim são os deuses. O que Moshe está dizendo aqui? Olha, pessoal, idolatria é um costume pagão, é um costume das nações. O Eterno tirou vocês do meio de uma nação idólatra e está levando vocês para uma terra santa, para uma terra boa, para vocês serem um povo santo para ele. Se vocês, lá nessa terra, praticar idolatria, ele então vai espalhar vocês para o meio das nações. Se vocês querem fazer idolatria, então vai para o meio das nações, porque lá é comum. Isso é normal lá no meio das nações. Mas no meio do povo do Eterno, somente Adonai é digno de ser adorado. Somente Adonai é digno de ser servido. Se vocês quiserem servir idolatria, ou seja, imagens feitas por mão humana, deuses que não ouve, que não cheira, que não vê, então vocês serão levados para o meio das nações. E lá no meio das nações, lá vocês podem fazer isso. É incrível, né, pessoal? Como que o ser humano chega ao ponto de acreditar ou de fazer orações ou de adorar algo que foi feito pela mão humana, né? Eu não sei, pessoal, nem o que falar, nem que adjetivo dar para uma pessoa que tem coragem de se prostrar diante de algo que foi feito por mão humana.
Porque esses deuses que é adorado pelas nações, eles não falam, eles não ouvem, eles não enxergam, eles não são capazes nem sequer de mover de um lado para o outro. Nos profetas, Adonai chega a dizer que as pessoas que servem as imagens são como as imagens. São pessoas surdas e cegas. Porque não tem outra explicação, né, pessoal? A pessoa só pode ser cega e surda. Porque como pode alguém acreditar em algo feito por mão humana e achar que isso é capaz de proteger ele, de livrar ele de alguma coisa? Isso acontece nas nações, mas nós que somos povo do Eterno, povo de Israel, não podemos fazer isso, é o que Moshe está ensinando aqui. E é interessante, pessoal, que após Moshe falar o que vai acontecer quando eles praticar a idolatria, o Moshe vai falar sobre a Techuvá. Então percebe que o que Moshe está falando aqui é na verdade uma profecia. Moshe está profetizando que eles vão entrar na terra, vão prosperar, mas depois vão desviar do Adonai para servir os deuses conforme as nações. E aí o que vai acontecer? Eles vão ser espalhados para as nações e lá no meio das nações eles vão perceber que aqueles deuses não são nada, que eles cometeram um grande equívoco e aí sim eles vão fazer techuvá. E quando eles fizerem techuvá, o que vai acontecer? O Eterno então vai trazê-lo de volta para a terra que Adonai jurou a dar aos seus pais. É o que a gente vai ler no próximo verso. Lá vocês vão procurar Adonai, o seu Elohim, e vocês vão encontrar. Se vocês buscarem com todo o coração e com todo o seu ser. Pois em meio ao seu sofrimento, quando todas essas coisas vierem a vocês, nos últimos dias vocês vão voltar para Adonai, o seu Elohim, e ele vai ouvir o que vocês disserem. Pois Adonai, o Elohim de vocês, é um Elohim misericordioso. Ele não faltará com vocês, nem vai destruir vocês, nem se esquecerá da aliança que jurou aos seus antepassados. Então percebe que Moshe, antes de falar as 10 palavras, ele focou na idolatria, explicando para o povo qual seria o resultado, caso eles se desviassem do Eterno para adorar outros deuses. Claro que Moshe já estava sabendo que isso ia acontecer. Agora a gente vai para o capítulo 5, pessoal, onde o Moshe vai relatar para nós, vai relembrar, né, como foi o momento da entrega das 10 palavras. É interessante que Moshe fala com esse povo aqui como se eles estivessem presentes, como se eles lembrassem perfeitamente do que aconteceu. Algum desse povo, claro, estava presente lá, mas eles eram crianças, talvez eles não relembravam muito bem como foi que aconteceu. E Moshe faz questão então de expor como foi esse momento tão extraordinário quando Adonai desceu e falou as 10 palavras. Capítulo 5, no verso 1, diz assim: Então Moshe chamou todo Israel e disse: Ouça, Shema, ouça, ó Israel, os regulamentos e os juízos, ou seja, os ruquins e os mispatim, que eu anuncio a seus ouvidos hoje, para que vocês aprendam a guardarem para praticá-las. Adonai, o nosso Elohim, fez um pacto conosco. Ele fez uma aliança no Horeb. Olha que coisa interessante aqui, pessoal. Não foi com nossos pais que ele fez um pacto. Esta aliança de Adonai foi feita com todos nós que estamos vivos aqui. Então, quando a gente lê aqui, parece uma pequena contradição, né? Como assim? Não foi com os pais que Adonai falou? Sim, foi com os pais. Mas Moshe está dizendo que não foi com os pais que o Eterno fez um pacto, e sim com eles que estão vivos ali. Por que Moshe está falando isso, pessoal? Porque os mandamentos é para aqueles que estão vivos. Os pais já não estão mais presentes. Eles já se foram. Então, esta aliança, esse pacto é com aqueles que estão vivos. Da mesma forma, eu posso falar isso para você que está me ouvindo. Esse pacto, essa aliança que o Eterno fez no Monte Sinai, não foi somente com aquele povo que estava lá presente. É comigo e com você. Não é por acaso que Adonai falou as 10 palavras. Não é por acaso que Adonai escreveu as 10 palavras. Porque isso é universal, pessoal. Isso é imutável. Você pode questionar qualquer outro mandamento. Mas questionar um dos 10 mandamentos é o cúmulo da tolice. Infelizmente tem gente que gosta de questionar e eu procuro nem sequer dar atenção, porque quando alguém vem questionar o Shabat, por exemplo,
Quando é pessoa que quer, por exemplo, aprender e entender, é uma coisa. Agora, quando a pessoa vem questionar e querer usar versos fora de contexto para menosprezar o Shabat, dizendo que não precisa mais obedecer o Shabat, eu simplesmente ignoro essas pessoas, pessoal, porque é o cúmulo da tolice. Dizer que aquilo que Adonai falou com sua voz, né, falou com sua boca, e escreveu com a sua mão, não tem mais validade, a pessoa ter coragem de falar isso é o cúmulo da tolice. Só pode, né, para ser gentil, né, para não falar outra coisa. Mas vamos continuar a leitura. Adonai falou com vocês face a face do fogo sobre a montanha. Nesse tempo, eu permaneci entre vocês e Adonai, com o objetivo de falar a vocês aquilo que Adonai estava dizendo. Pois, por causa do fogo, vocês sentiram medo e não subiram a montanha. E então ele disse, ele quem? Adonai. Então Moshe está dizendo que o povo não subiu a montanha porque teve medo. Parece uma contradição, né? Porque o Eterno falou que ninguém podia nem sequer tocar na montanha. Então aqui Moshe não está falando de subir a montanha, pessoal. O subir aqui é no sentido de olhar para a montanha, de olhar para cima, para ver, né, aquelas maravilhas que estavam acontecendo. O povo teve medo e o Moshe então se pôs entre Adonai e o povo. E o Moshe então vai agora expor cada um dos mandamentos. A gente vai ver de uma forma bem resumida, né, para o nosso vídeo não ficar muito longo. Mas é bem interessante o que Moshe vai relatar aqui, que tem algumas diferenças, pequenas diferenças lá do livro de Shemot. A gente precisa juntar as informações. Juntar o livro de Shemot com o livro de Devarim, aí a gente vai ter uma revelação mais ampla. Então o Eterno vai falar as 5 primeiras palavras, que são mandamentos relacionados ao Eterno, que está na primeira tábua. E é interessante, pessoal, que cada um desses 5 mandamentos, o Eterno vai carimbar, ele vai colocar o seu nome e vai ter um desses 5 mandamentos que o Eterno vai dar uma ênfase, vai dar um destaque, colocando 3 vezes o seu nome. O Moshe então vai repetir aquilo que Adonai falou lá no Monte Sinai, como Adonai começou, né? Como Adonai se apresentou para o povo, dizendo: eu sou Adonai, o seu Elohim, e o tirou da terra do Egito, da casa da escravidão, ou seja, da casa da servidão. Percebe que está em vermelho essas primeiras letras. Aqui tem 12 letras, pessoal, que é a frase Anohi Adonai Elohei. Veja que coisa interessante é o valor numérico dessa frase. Você sabe que cada letra tem um valor numérico. Essas 12 letras que representam as 12 tribos de Israel, veja só o valor numérico dessa frase. 153. Isso é incrível, por quê? Com certeza você já se lembrou, né, dos peixes, quando o Mashiach se manifestou para os seus discípulos numa manhã, após eles ter pescado a noite toda, após o Mashiach dizer para eles que eles deviam lançar a rede em um determinado local, eles lançou a rede, pegou bastante peixes, e quando contaram quantos peixes tinha? 153. É interessante esse número, pessoal, porque no hebraico as letras têm valor numérico. Então existe uma mensagem por trás desse número, 153. Os discípulos com certeza entenderam. Quando eles contou e deu 153 peixes, o que ele se lembrou? Do momento em que o Eterno falou no Monte Sinai, dizendo: eu sou Adonai, o seu Elohim. Então era isso que o Mashiach estava dizendo para os discípulos de uma forma codificada, quando eles contaram esses peixes. E o Eterno continua dizendo: não tenha outro Deus diante de mim. Então percebe que o Eterno está falando do que aqui? Falando de idolatria. Assunto que Moshe já deu uma ênfase no capítulo anterior. Não faça para você nenhuma imagem esculpida, de nenhum tipo de representação de nada do que há no céu, nem sobre a terra, nem embaixo na água debaixo da terra. Então o Eterno proíbe que seja feito imagem de qualquer coisa. Tanto faz ser de aves, de animais, de seres humanos, qualquer tipo de imagem que seja usada para idolatria, para ser adorada, né, para ser invocada,
o Eterno proíbe. Isso é uma transgressão terrível, pessoal. Inclusive, é um dos pecados de morte. Muita gente pergunta, o que é pecado de morte? Idolatria é pecado de morte, pessoal. A gente já viu em porções anteriores o Eterno dizendo que se alguém ensinasse o povo de Israel a adorar outro Deus, deveria ser punido de morte. Então isso é pecado de morte. Assim também como o adultério, né? O adultério também é pecado de morte. O assassinato também é pecado de morte. Então quando Yohanan disse que nós não devemos orar para quem comete pecado de morte são esses. Idolatria é um, assassinato é outro, adultério é outro. Então você não deve orar para as pessoas que praticam esse pecado, pelo menos é a orientação do apóstolo Yohanan. Não se curve diante dela. Dela o quê? Dessa imagem de escultura. Nem lhe preste culto, pois eu, Adonai, o seu Elohim, sou um Elohim zeloso, ou seja, tenho ciúme. Eu odeio que vocês façam isso, que pune os filhos pelos pecados dos pais, até a terceira e a quarta geração dos que me odeiam. Quem é que odeia o Eterno aqui, pessoal, dentro do contexto? Aquele que se prostra diante de uma imagem. Adonai está considerando que uma pessoa, quando faz isso, ela odeia o Eterno. Por quê? Porque esse é o mandamento, é um dos mandamentos que o Eterno mais proíbe na Escritura. A idolatria e o Shabat é os dois mandamentos mais reiterados, mais repetidos na Escritura. E, infelizmente, é os dois mandamentos que as pessoas mais insistem em desobedecer. E dentro desse texto aparece o nome de quem, pessoal? Olha só. O nome do nosso Machia, de 5 em 5 letras. Olha só. Aqui está o Yud. Vamos contar. 1, 2, 3, 4. A quinta letra é um Shin. Se você contar mais 5, vai ser um Vav. Mais 5, um Ai. Formando o nome do Machia. Mas por que o nome do Machia está dentro desse texto onde o Eterno fala, não se curve diante dela? Quer dizer então que nós não podemos nos curvar diante do Machia? Não podemos nos curvar, pessoal, diante de imagem que representa o Machia. E o Eterno sabia que o seu filho um dia seria idolatrado e que seria feito imagens representando ele. Existem muitas por aí dentro das religiões. Isso é transgressão à Torá. O Eterno está falando que ele odeia quem faz isso. E por que ele diz que ele pune até a terceira e a quarta geração? Ele está falando das gerações que seguem o exemplo dos pais. Porque a idolatria é como uma herança. Os filhos, eles herdam dos pais essa prática. Então o Eterno está dizendo que os filhos que seguir esse costume, seguir esse exemplo dos pais, ele vai se aborrecer desses filhos, mas ele vai usar de graça e de misericórdia para milhares daqueles que obedecem e guardam os meus mandamentos. O que significa amar Adonai, pessoal? O próprio Eterno está explicando aqui, olha só. Aqueles que me amam e obedecem os meus mandamentos. Não existe aquele que me ama e ponto. Se a pessoa ama Adonai, ela tem que provar que ama Adonai. E como que ela vai provar isso? Obedecendo os meus mandamentos. Muito simples isso. Se a pessoa dizer que ama Adonai, mas não obedece os mandamentos, ele é mentiroso. Como diz, né, o discípulo do Machia, Yohanan. Se alguém diz que ama Adonai, mas não obedece os mandamentos, ele é mentiroso, nele não há verdade. E você percebe que dentro desse mandamento o Eterno também carimbou, tanto o primeiro como o segundo mandamento, o Eterno carimbou colocando o seu nome. Já o terceiro mandamento, o Eterno vai colocar o seu nome 2 vezes. Qual é o terceiro mandamento? Não levante o nome de Adonai, o teu Elohim, para a falsidade, pois ele, Adonai, não deixará impune aquele que carregar o seu nome para a falsidade. O que seria isso, pessoal? Usar o nome do Eterno para ter proveito. Usar o nome do Eterno para se beneficiar. Não use em vão o nome de Adonai. Infelizmente, tem muita gente que gosta de colocar o nome de Adonai em tudo que vai fazer. Até mesmo em coisas erradas, né? Tem pessoas que se apresentam como sendo servo de Adonai só para ganhar mérito das pessoas. E isso é transgressão. Não use jamais o nome de Adonai em vão. É o que Adonai está dizendo aqui no terceiro mandamento.
E agora a gente vai ver o quarto mandamento, e é o mandamento que mais aparece o nome do Eterno, e é o mandamento que mais utiliza a letra. E é incrível que o mandamento que o Eterno mais fala, que ele mais utiliza a letra, que mais aparece o seu nome, é o mandamento mais rejeitado pelas pessoas. Percebe que aqui no livro de Devarim, o Moshe não vai começar o mandamento como começa lá em Shemot. Em Shemot é dito assim: Zahor etion ha-Shabbat, ou seja, lembra-te do dia de Shabat. Aqui Moshe fala diferente, pessoal. Moshe diz assim, ó: Shomer, guarde o dia de Shabat para torná-lo sagrado, como Adonai, o seu Elohim, ordenou a vocês. Mas por que Moshe mudou aqui? Porque ao invés de Moshe dizer Zahor, ele disse Shomer. A função de lembrar do Shabat é para você guardar. Então Moshe apenas trocou a letra, mas está falando praticamente da mesma coisa. Adonai lá em Shemot falou lembra do Shabat, e aqui Moshe falou guarde o Shabat. E preste atenção no que Moshe vai dizer, ele vai acrescentar alguns detalhes aqui. Você tem 6 dias para trabalhar e para realizar todo o seu serviço. Mas o 7º dia é o Shabat para Adonai, o seu Elohim. Nele o que? No Shabat, não realize nenhum tipo de trabalho. Preste atenção aqui, pessoal. Nem você, nem seu filho, nem sua filha, nem o seu servo, nem a sua serva, nem seu boi, nem seu jumento, nem outro animal. É interessante que Moshe acrescentou aqui. Por quê? Porque lá em Shemot fala nem o seu animal. Só isso. Aqui Moshe colocou o boi, colocou o jumento e ainda colocou nenhum outro tipo de animal. Provavelmente a intenção de Moshe é mostrar que nenhum tipo de animal. Talvez ficaria uma dúvida, né, do povo perguntando assim, mas vem cá, Moshe, eu não posso usar nenhum animal caché, por exemplo. E o animal não caché, como o jumento? Porque lá em Shemot, na porção Itrô, o Eterno falou o seu animal, só que não citou qual animal. Já aqui o Moshe cita o boi, cita o jumento e ainda cita qualquer outro tipo de animal. Então o Moshe acrescentou palavras aqui, claro, para deixar de uma forma mais entendível, né, para as pessoas. Nem o estrangeiro que estiver com você, dentro dos portões de sua propriedade, para que seu servo e a sua serva possa descansar do mesmo modo que você. Então o Shabat foi determinado para Adonai para ser o dia de descanso. Mas se eu querer descansar o domingo, eu posso trocar o sábado pelo domingo, como muitos dizem por aí? Pessoal, você é livre para fazer o que você quiser. Só não queira dizer que você está obedecendo o mandamento, porque o mandamento é claro. O dia que o Eterno santificou é o Shabat, e esse é dos 10 mandamentos, o mandamento mais citado na Escritura. E depois vem a idolatria, né, que é o segundo mais citado. E o Moshe continua explicando, dizendo: lembra-se de que vocês foram escravos na terra do Egito, ou seja, lá no Egito vocês não tinham como guardar o Shabat, e Adonai, o seu Elohim, os tirou dali com mão forte, com braço estendido. Portanto, ou seja, por isso, Adonai, o seu Elohim, ordenou a vocês que guarde o dia de Shabat. Lá no livro de Shemot, pessoal, o Shabat, eu vou mostrar para vocês no próximo slide, o Eterno utilizou 203 letras. Já aqui, o Moshe usou 51 letras a mais. Moshe usou 254 letras para falar do Shabat. Por que deu mais letras aqui? Porque Moshe aumentou os animais, né? Enquanto lá em Shemot o Eterno falou para descansar o teu animal, aqui o Moshe citou jumento, citou o boi e citou também outro tipo de animal, e assim acabou dando mais letras. Uma pequena diferença, mas tem com certeza o mesmo sentido do que Adonai falou lá em Shemot. O nome do Eterno apareceu, olha só, 1, 2, 3 vezes, da mesma forma que apareceu lá em Shemot. Então vamos ver um outro slide mostrando como foi que Adonai falou lá em Shemot. Aqui está, pessoal, tudo em hebraico. Veja que coisa interessante. O nome do Eterno apareceu 3 vezes, né, da mesma forma que apareceu aqui em Devarim. Só que lá em Shemot o Eterno colocou um selo.
Lá o Eterno usou 51 letras a menos, né? 203 letras, diferente daqui que Moshe usou 254 letras. Mas o Eterno colocou um selo aqui, ó, de 4 em 4 letras, que é a palavra Techuvá. Olha só. Aqui está o Tav, se a gente contar uma, duas, três, a próxima letra é um Shin. Se a gente contar mais três, a quarta letra é um Vav, formando a palavra Techuvá. O que Techuvá tem a ver com Shabat? O número 4 equivale à letra Dad, conforme você está vendo aqui. E qual é o significado dessa letra? É incrível, porque a letra Dalet tem um significado de porta. Então o Eterno está mostrando de forma codificada, para aquele que estuda a Torá, que o Shabat é uma porta. Uma porta para quê? Para Techuvá. Não existe Techuvá sem Shabat. Aquele que está em Techuvá de verdade, ele tem uma sede, ele tem um desejo enorme de guardar o Shabat. Ainda que talvez ele não esteja conseguindo guardar o Shabat, mas pode ter certeza que isso daqui queima dentro do coração dele, porque a porta para Techuvá, sem dúvida, é o Shabat. Não é eu que estou falando, é o Eterno, pessoal, que está falando isso daqui. Veja só que coisa linda. E o quinto mandamento é algo muito interessante também, que é o mandamento de honrar pai e mãe. Veja só, pessoal. Honre seu pai e sua mãe, como Adonai, o seu Elohim, ordenou a vocês, para que viva muitos anos na terra para onde Adonai está enviando vocês. Então, conforme diz, né, o escritor nazareno, que honrar pai e mãe é o primeiro mandamento com promessa. O Eterno promete abençoar aquele que honra seu pai e sua mãe. E é muito interessante o Eterno colocar esse mandamento aqui como sendo o quinto. Veja como Adonai é caprichoso. Honrar pai e mãe poderia ser o primeiro mandamento, poderia ser o sexto, o sétimo, ele ia ter a mesma validade. Mas o Eterno é tão detalhista, pessoal, que ele colocou de propósito esse mandamento como sendo o quinto mandamento. Por quê? Porque a letra 5 é representada pela letra Re. Veja que coisa interessante. Honrar pai e mãe não se trata apenas de honrar o meu pai carnal, a minha mãe carnal. Claro que isso é mandamento. Mas esse mandamento vai muito mais além, pessoal, porque a Torá, ela não tem palavra para avô, para bisavô. Tudo é chamado na escritura como pai. A descendência, ainda que seja 10, 15, 20 geração, 100 geração, a Torá chama de pai. Então, de que pai realmente a Torá está falando aqui? Além dos nossos pais, que a gente tem que honrar, que é mandamento, está falando também dos nossos pais da fé. No caso, Avraham e Sara. E por quê? Lembra quando Adonai mudou o nome dos nossos pais? Como era o nome do nosso pai Avraham, pessoal? Veja só. Avraham era chamado assim, ó, de Avram, essas 4 letras. Lá no capítulo 17 de Bereshit, quando Adonai aparece para Avraham e institui o pacto da circuncisão, o Eterno então muda o nome do nosso pai Avraham e coloca essa letra aqui, a letra Re, que é exatamente a letra que equivale 5, o quinto mandamento. O mesmo Adonai fez com a nossa mãe. O nome dela era Sarai e o Eterno trocou o Iud pelo Re. Então percebe que o Eterno colocou uma letra Re em Avraham e uma em Sara. Mas o que isso tem a ver com a Torá? O que tem a ver com o quinto mandamento, pessoal? Quando nós guardamos as 10 palavras, quando nós obedecemos as 2 tábuas de pedra, nós estamos honrando esses pais aqui. Estamos honrando Avraham e Sara. Porque Sara tem uma letra Re e Avraham tem uma outra letra Re que foi acrescentada por Adonai, representando as 2 tábuas da Torá. Porque cada tábua tem 5 mandamentos. Não é por acaso que o Eterno colocou uma letra Re em Sara e uma outra letra Re em Avraham. Tudo isso, né, a gente consegue entender no hebraico, vendo os valores numéricos das letras. E é interessante que o valor numérico de Sara é 505. Se a gente for tirar a raiz, vai dar 10. Tirando, vai dar 1, né? Raiz 1. Enquanto que o valor numérico do nosso pai Avraham é 248. Tirando a raiz, vai dar raiz 5. Sem dúvida está falando, pessoal, uma só Torá que é representada aí pelos 5 rolos.
Tudo isso está codificado dentro do nome dos nossos pais. Então, quando nós obedecemos os mandamentos, nós estamos honrando os nossos pais. Sara e Abraão, isso está codificado dentro do hebraico. E agora a gente vai ver a próxima tábua, né? A tábua de número 2, que vai falar sobre os mandamentos para com o ser humano. Existe muita discussão por aí, porque as pessoas acham que o quinto mandamento estaria aqui, nessa tábua, na segunda tábua, porque fala de amor para com o Pai. E o Pai é ser humano. O Eterno fez questão, pessoal, de colocar o mandamento de honrar pai e mãe na primeira tábua, porque o Eterno considera que quando nós honramos o nosso pai e nossa mãe, nós estamos também honrando Adonai. Adonai também é nosso pai e ele também é nossa mãe. Quem foi o pai de Adão? Foi Adonai. E quem foi a mãe do nosso pai Adão? Ele não teve mãe carnal. Mas, figuramente falando, o Eterno era tanto pai como mãe do nosso pai Adão, né? Conhecido como Adão. Mas a gente pode dizer também que a terra, de certa forma, foi mãe do nosso pai Adão, porque ele foi feito do pó da terra, foi tirado da terra. Figuramente falando, a gente pode considerar a terra como mãe. Guardar o Shabat tem uma conexão com honrar pai e mãe. A gente viu isso lá na porção Kedoshim, né? Quando o Eterno disse, seja santo porque eu sou santo. E aí ele vai começar a ensinar como ser santo. Ele diz, honra sua mãe e seu pai e guarda o Shabat. A gente ainda discutiu sobre isso, né? Mas o que tem a ver guardar o Shabat com honrar mãe e pai? Tem tudo a ver. Se você não assistiu esse estudo, a gente explicou lá por que o Eterno fez essa conexão. Vamos então ver agora os mandamentos da segunda tábua de pedra, que vai falar dos mandamentos relacionados com o próximo. A gente vai perceber que nesses 5 mandamentos que vai ser citado aqui pela Torá, nenhum deles vem acompanhado do nome do Eterno, diferente da primeira tábua, aonde todos os mandamentos vinham acompanhados do nome do Eterno, principalmente o Shabat, né? Que é o mandamento que mais tem o nome do Eterno. 3 vezes o Eterno colocou o seu nome no Shabat. Vamos então ver os 5 mandamentos da segunda tábua. O primeiro, não assassine. Os mandamentos relacionados ao próximo é bem curtinho, bem objetivo. O Eterno ocupou poucas letras e ele foi bem direto, né? Não assassine. A Torá considera esse pecado gravíssimo, tanto é que é considerado como pecado de morte, tá, pessoal? Primeiro pecado ser citado na Escritura como pecado de morte é o assassinato. Isso vai estar na porção Mishpatim. Na porção Mishpatim, o Eterno cita vários pecados como sendo de morte, e o primeiro deles é o assassinato. O que é assassinato? Assassinato é quando tira a vida de alguém de propósito, quando é planejado, quando se tem ódio de alguém, quando se arma uma cilada para tirar a vida daquela pessoa. O Eterno considera esse pecado tão grave que ele deu para o parente da vítima o direito de vingança. Então, o vingador, quando tira a vida daquele que matou, ele não é considerado como assassino. Por quê? Porque ele fez um juízo, ele simplesmente vingou. Então, quando alguém mata uma outra pessoa pelo fato de não gostar dessa pessoa, por ter rixa, né, por ter problema com essa pessoa, isso é assassinato, diferente, né, de um acidente, diferente quando é legítima defesa. Por isso que tem que ir para o tribunal para ser decidido. Por isso que o Eterno estabeleceu os juízes para eles decidir se aquilo que aconteceu foi um assassinato ou foi um acidente. O segundo, não adultere, também bem direto. O que é adultério, pessoal? Aqui está falando de adultério. Adultério, de acordo com a Escritura, é quando um homem se envolve com uma mulher que tem dono, que tem Baal. Só é considerado adultério quando a mulher é casada. Isso é explícito na Escritura. Claro que o sistema religioso não percebe essas coisas. Para eles, qualquer coisa é adultério, mas o que a gente tem que levar em conta é o que diz a Escritura. Só é considerado adultério quando a mulher é casada. A gente tem um exemplo na Escritura. O Davi, por exemplo, ele teve várias mulheres. Mas Davi cometeu quanto adultério? Ele cometeu apenas um. Por quê? Porque a mulher que ele se envolveu era casada.
E quando se envolve com a mulher que tem marido, que tem um Baal, que tem um dono, isso é um adultério, e adultério também é pecado considerado como pecado de morte. O Davi, na verdade, cometeu os dois pecados, né? Ele cometeu o adultério e ele cometeu também assassinato, porque ele premeditou, ele planejou a morte do marido daquela mulher que ele se envolveu. Algo terrível, né? Que a Escritura não esconde, a Escritura faz questão de mostrar. O próximo, não roube. Veja que todos começam com a palavra lo, né? Não, não roube. Roubar é pecado, não importa que tipo de roubo seja. Existem várias maneiras, né, de roubar uma outra pessoa. Claro que a gente não vai esticar esse assunto aqui, mas é muito simples, né? O Eterno é bem objetivo. Não roube. Tudo que é do próximo é do próximo. O que é seu. Não queira e tomar posse daquilo que não é seu. Até mesmo aquilo que você acha e você se aposta daquilo, você está de certa forma roubando. Porque aquilo tem dono. Você tem que imaginar se você perdesse, por exemplo, alguma coisa na rua. Você gostaria que aquilo fosse devolvido. Existe o ditado, né? Achado não é roubado, mas de acordo com a escritura é sim, tá, pessoal? Depois vem o nono mandamento: não produza falso testemunho contra o teu próximo. Esse é o pecado que está mais em alta, né? Com a internet, com as redes sociais. O que mais se propaga por aí é isso daqui: falso testemunho. Então, você que está no caminho de Techuvá, muito cuidado com aquilo que você compartilha, muito cuidado com aquilo que você passa para frente, porque as pessoas têm mania de compartilhar a informação que chega até ela, sem nem sequer saber se aquilo é verdade. E você pode estar fazendo isso daqui, pessoal, cometendo falso testemunho. Não seja cúmplice, não seja participante dessas coisas, porque isso é transgressão à Torá. E o último mandamento é o não cobice. Não cobice a mulher do seu próximo, não cobice a casa do seu próximo, nem o seu campo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem seu jumento, ou seja, qualquer coisa que pertence ao seu próximo. Não cobice, não queira para você aquilo que é do seu próximo. E após Moshe relembrar esse momento em que Adonai falou as 10 palavras, mas é muito interessante o que Moshe vai narrar a partir de agora, algo que a gente não viu lá no livro de Shemot, pessoal. Presta atenção no que Moshe vai dizer aqui. Estas palavras Adonai falou a todos vocês, reunidos junto na montanha. Ele falou em alta voz e a seguir cessou, né? A seguir parou de falar. Contudo, ele as escreveu em 2 tábuas de pedra que me foram entregues. Quando vocês ouviram a voz saindo das trevas, enquanto a montanha ardia no fogo, vieram até mim todos os cabeças das tribos, ou seja, os líderes. Preste atenção no que vai acontecer aqui, pessoal. E vocês me disseram: eis que Adonai, o nosso Elohim, nos mostrou sua glória e a sua grandeza. Ouvimos a sua voz vinda do fogo. E vimos hoje que Elohim fala com os seres humanos e eles permanecem vivos. No entanto, por que vamos continuar arriscando a nossa vida? Esse grande fogo poderá nos consumir. Se ouvirmos outra vez a voz de Adonai, o nosso Elohim, morreremos. Então percebe que o povo ficou com muito medo e pediu para Moshe interferir. Pediu para Moshe falar com Adonai, para que Adonai parasse de falar, já que eles estavam com medo de ouvir a voz do Todo-Poderoso. E disseram para Moshe, né? Aproxime-se e ouça tudo que Adonai, nosso Elohim, disser. Então você nos dirá tudo que Adonai, nosso Elohim, diz a você, nós ouviremos e nós obedeceremos. Adonai ouviu o que vocês estavam dizendo quando falaram comigo. E ele me disse: eu ouvi o que esse povo disse quando falaram. E tudo o que disseram é bom. Ou seja, Moshe, eles têm razão no que eles estão dizendo. Diga para eles que eles voltem para a tenda. E você fica comigo, que eu vou falar com você todos os outros mandamentos. E depois você passa para o povo. Então percebe que o Eterno concordou com a ideia do povo. O Eterno percebeu que era justo, né, a reivindicação do povo. E o Eterno vai dizer para Moshe: quem dera, né? Quem dera que o coração deles permanecesse desse jeito para sempre. Que eles me temessem
e obedecesse todos os meus mandamentos, para que tudo corresse bem para eles e também bem para os seus filhos para sempre. Então percebe, pessoal, que obedecer os mandamentos só vai trazer o quê? Só vai trazer bem. É tudo que Adonai queria que esse povo fizesse, que eles obedecessem os mandamentos, porque isso ia fazer bem para eles e também para os seus filhos. O mesmo é para mim e para você, que estamos vivos hoje, né? Conforme Moshe falou. Esses mandamentos é para vocês que estão vivos hoje. Quais mandamentos? As 10 palavras que Moshe acabou de falar. Se a gente continuar lendo o texto, pessoal, a Torá vai dizer que o povo então voltou, né, cada um para sua tenda, e só ficou Moshe diante de Adonai. E o que Adonai vai fazer? Adonai então vai descompactar para Moshe as 10 palavras. Por quê? Porque o Eterno sabia que o povo não ia suportar ouvir todos os mandamentos. Então o Eterno compactou todos os mandamentos em 10 palavras, falou ao ouvido do povo. Quando ele terminou de falar as 10 palavras, o povo então pediu para Moshe falar para Adonai parar de falar, porque eles estavam com medo. Claro que Adonai já estava sabendo o que ia acontecer. Então, pessoal, as 10 palavras, conhecido como 10 mandamentos, é na verdade um resumo, é um arquivo de todos os mandamentos. O Mashiach depois vai falar sobre os 2 mandamentos, né, de amar a Elohim sobre todas as coisas e amar o próximo como a ti mesmo. O Mashiach não estava mudando nada. As religiões dizem que o Mashiach reduziu, que ele resumiu tudo em 2 mandamentos. Não, pessoal, sempre foi assim. Os 2 mandamentos que o Mashiach falou é uma referência às 2 tábuas de pedra. Quem ama o próximo, por exemplo, será que ele vai matar o seu próximo? Quem ama o próximo, ele vai roubar? Ele vai levantar falso testemunho contra o seu próximo? Ele vai adulterar? É claro que não. Quem ama o próximo, ele vai ter que obedecer todos os mandamentos da segunda tábua. Da mesma forma, quem ama Adonai, ele vai ter que obedecer os mandamentos da primeira tábua. Então dizer, por exemplo, que não precisa mais guardar o Shabat, porque o que eu preciso é amar Adonai, como você pode dizer que ama Adonai se você rejeita o mandamento que mais aparece o nome do Eterno? Não é por acaso que Adonai colocou 3 vezes o seu nome no Shabat. Porque quem honra o Eterno, quem ama Adonai, vai obedecer os seus mandamentos. Principalmente o Shabat, né? Porque Adonai disse que o Shabat é um sinal de aliança entre ele e o seu povo. Bom, pessoal, a gente viu de forma resumida as 10 palavras, né? A gente comentou melhor sobre isso lá na porção Itrô. E eu quero ir com vocês agora para o capítulo 6, onde a gente vai ver sobre o Shema, para a gente finalizar o nosso estudo. Vamos tentar entender melhor o Shema. Perceba uma coisa, pessoal. O Shema vai vir justamente depois que Moshe fala sobre as 10 palavras. O Shema está dentro do contexto das 10 palavras. Muita gente acha que o Shema é um mandamento, conforme diz, né, os judeus, que é o maior de todos os mandamentos, mas eles não percebem que o Shema é um chamado do Eterno para as 10 palavras. As palavras que Adonai vai mandar escrever na mão, colocar na testa, não é o Shema, e sim as 10 palavras. Então o que fizeram com o Shema? O sistema religioso judaico fez com o Shema o mesmo que o sistema cristão fez com a oração do Pai Nosso. Porque os cristãos fizeram do Pai Nosso uma reza, né? A todo momento está orando o Pai Nosso sem sequer saber o que significa o Pai Nosso. Porque a oração do Pai Nosso que o nosso Mashiach ensinou é, na verdade, uma oração profética. E quando nós fazemos aquela oração, a gente está assumindo um compromisso com o Eterno, principalmente de perdoar o nosso próximo. Tem gente que não perdoa ninguém e está o tempo todo orando o Pai Nosso. E por que fazem assim? Porque eles nem sequer prestam atenção no significado da oração. A oração do Pai Nosso é uma oração profética que chama o reino dos céus para a terra. E o que é o reino dos céus? O que é o reino de Elohim? É a Torá. Então, a maioria do sistema religioso cristão rejeita a Torá e ora a oração do Pai Nosso, que é um chamado para o reino do Eterno. Então, eles não prestam atenção no que está falando, não prestam atenção no contexto da oração.
E é o mesmo que acontece com o sistema religioso judaico. Eles fizeram do Shema uma reza e eles acham que é o Shema o maior de todos os mandamentos, quando na verdade o Shema é um chamado para as 10 palavras. Então vamos ler para a gente finalizar o nosso estudo, capítulo 6. Estas são os mandamentos e os regulamentos que Adonai, nosso Elohim, mandou que eu ensinasse a vocês, para que vocês cumpram na terra para onde vocês estão indo, né? Quais mandamentos Moshe está falando aqui? Os 10 mandamentos que ele acabou de falar, que ele acabou de citar. Para que vocês temam o nosso Elohim e guarde todos os seus mandamentos, que eu estou entregando a vocês e que vocês ensinem a seus filhos, a seus netos, enquanto viverem. Para quê? Para que vocês tenham vida longa. Então veja só, os mandamentos, eles dão vida. Sempre é mencionado isso na Torá, pessoal. Os mandamentos traz vida, vida longa, vida de shalom. Tudo isso é prometido para aqueles que obedecem os mandamentos. Por isso, ouça, ó Israel, e cuide de obedecer, para que tudo vá bem com vocês e para que vocês cresçam muito, como Adonai, o Elohim de seus antepassados, prometeu dar a vocês, uma terra que sobeja leite e mel. E agora vem o tão famoso Shema Israel, pessoal, no verso 4. Mas percebe o contexto. O contexto é o quê? As 10 palavras. O que Moshe vai falar aqui no Shema é um link para o quê? Para as 10 palavras. Ele diz assim: ouça, ó Israel, Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Erad. Ouça, Israel, Adonai, o nosso Elohim, é um. O que Moshe quer dizer aqui, pessoal? Se Adonai é um, ou seja, só existe o Eterno como Adonai, não existe outro Elohim. É por isso que Moshe, no início da porção, falou muito sobre idolatria, porque Moshe sabia que esse povo ia se desviar de Adonai para servir outros deuses. É por isso que ele diz aqui: ouça Israel, somente Adonai é Adonai, ou seja, somente ele é Elohim. Ame Adonai de todo o teu coração, toda a tua alma e com toda a sua capacidade. Pergunta, pessoal: como é que se ama o Eterno? Existe muita discussão para tentar entender o que significa isso. O que significa amar Adonai? O próprio Adonai já falou. Quando ele diz que ele acha graça naquele que o ama e guarda os seus mandamentos, o próprio Adonai já explicou o que significa amar Adonai. Amar o Eterno significa obedecer os seus mandamentos. Estas palavras que hoje eu te ordeno estarão em seu coração. Ensine-as com cuidado a seus filhos, fale a respeito delas ao sentar, ao viajar pela estrada, ao deitar e ao se levantar. Ate-as na sua mão como sinal. Coloque na sua parte frontal da cabeça, em volta da sua testa. Pergunta, pessoal: o que Moshe está mandando atar na mão aqui? É aquela fita preta que os judeus rolam no braço? É claro que não, pessoal. Ele está falando aqui das 10 palavras. O que é para colocar como frontais em nossos olhos? É aquela caixinha que os religiosos judeus colocam na testa? É claro que não, pessoal. Eu fico imaginando como será que o Eterno não se sente vendo o seu povo, ao invés de entender que é para praticar os mandamentos, para memorizar os mandamentos, eles ficam rolando uma fita no braço, colocando uma caixinha na testa, e na cabeça deles, eles estão cumprindo com esse mandamento aqui. Incrível, né? Como o ser humano tem facilidade para entender tudo errado o que a Escritura está falando. O que Moshe está dizendo aqui para amarrar na mão, para colocar na testa, é as 10 palavras. Simplesmente isso. O que nós devemos ensinar aos nossos filhos não é o Shema. Você pode, claro, recitar o Shema, desde que você saiba o que ele significa. Porque não adianta nada você recitar o Shema e achar que o mandamento é recitar o Shema. Não, o Shema está chamando você para as 10 palavras, para você não se esquecer que Adonai é um, que você precisa obedecer a Adonai, e só existe uma forma de você amar Adonai,
cumprindo com as 10 palavras, praticando os 10 mandamentos. Escreva nos batentes das portas de sua casa e em seus portões. Existe uma tradição, né? Inclusive eu tenho na minha casa uma mezuzá. Mas entenda, pessoal, a mezuzá é algo simbólico. A mezuzá é um chamado para nós para quê? Para as 10 palavras. A mezuzá não é um amuleto que eu vou colocar lá na porta, quando eu sair eu coloco a mão nela e eu estou protegido. Isso também é idolatria. Infelizmente, de tudo se faz idolatria, até mesmo da mezuzá, até mesmo desse Shema Israel. Tem pessoas que idolatram a Torá. A Torá não é para ser idolatrada, ela é para ser vivida. O que Moshe está mandando nós colocar na testa, colocar na mão, não é o Shema, e sim as 10 palavras. O fato das pessoas estudar a escritura muitas vezes fora de contexto é que faz isso. Por exemplo, se você abrir a sua Torá no capítulo 6 e já começar a ler a partir daí, você vai achar que é realmente um mandamento você recitar o Shema, que você deve ensinar o Shema para o seu filho, para o seu neto. Mas entenda, pessoal, isso está dentro do contexto da porção. Moshe vai finalizar a porção falando desse Shema, que é um link com as 10 palavras. Nos escritos Nazareno, pessoal, vai ser dito que um homem, né, da lei, ele chegou até o Mashiach e perguntou: mestre, qual é o maior dos mandamentos? O que o Mashiach respondeu? O Mashiach citou o Shema. Ele diz: ouve Israel, Adonai Elohim, Adonai Errad. Ou seja, ouve Israel, Adonai é o nosso Elohim, Adonai é um. Após ele citar o Shema, o que ele falou? E amarás Adonai, o teu Elohim, de todo o teu coração, de todo o teu entendimento. Esse é o primeiro mandamento, esse é o maior mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Então, o que o Mashiach quis ensinar ali? Muita gente acha que o Mashiach estava ensinando o Shema, quando na verdade o Mashiach estava ensinando o verdadeiro significado do Shema. O Shema é um chamado para as 10 palavras, mas o sistema religioso não fez isso. O sistema religioso usa o Shema como sendo o maior dos mandamentos e acha que o mandamento é recitar o Shema, quando na verdade o Shema está chamando para as 2 tábuas da Torá. Bom, pessoal, eu espero que vocês tenham entendido, né, esse resumo que a gente fez aqui da porção. A gente vai finalizar por aqui. Ficou muitos versos para ler, porque é uma porção de muitos versos, né? 125 versos tem essa porção. Mas eu espero que você tenha entendido alguma coisa. Desejo que Adonai abençoe grandemente a sua vida. Que você tenha uma ótima semana. Um grande abraço para você. Shalom, shalom. Bênção das crianças. Para os meninos. Que Hashem o faça como Efraim e Menashe. Para as meninas. Que Hashem o faça como Sará, Rivka, Raquel e Leá. Que Adonai te abençoe e te guarde. Faça Adonai resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que Adonai tenha misericórdia de ti e bondade e ponha em ti a sua paz. Assim seja.